Quando eu iniciar a gravação. Bom, então, boa tarde novamente para todos vocês. Vamos dar início à nossa última aula do curso. Nessa aula eu quero falar rapidamente de algumas coisas que faltaram para a gente completar toda a ementa do curso. Bom, nós estávamos estudando o quê, né? Nós estávamos estudando os valores máximos e mínimos. Então, só para se lembrar, né? Nós tínhamos que, se f, pega f, uma função definida no subconjunto de reais a valores reais, eu vou dizer que P é ponto de máximo local de f, quando acontece o quê? Quem pode me ajudar? Quando que P é ponto de máximo local, pessoal? Quem pode me ajudar? Alguém poderia me ajudar? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Quando que P é um ponto de máximo local? Perguntinha simples, pessoal, das aulas passadas. Ou vocês não estão me ouvindo? Está ouvindo. Vamos lá. Vai cair na prova de quinta, pessoal. P é ponto de máximo local. Desculpa. P é ponto de máximo local de F. É por isso que vocês não estavam conseguindo responder, né? P é ponto de máximo local de F quando existe um R maior do que zero, tal que P menos R, tal que f de x é menor ou igual do que f de p para todo x pertencente ao intervalo p menos r, p mais r, certo? Geralmente a gente pega esse intervalo dentro do domínio, tá bom? E o que é ponto de mínimo local? É quando acontece praticamente a mesma coisa, só que no lugar do f de p ser maior ou igual, ele é menor ou igual. Certo? É a mesma coisa, só trocando o sinal da desigualdade. Aí, o que nós vamos fazer na aula de hoje, que estava faltando sobre esse tema? Nós vamos colocar condições necessárias e suficientes para ter esse máximos e mínimos locais. Locais. Quais são as condições? As condições são as seguintes. Só um instante. As condições vão envolver o estudo de derivadas. Nós já tínhamos feito uma condição, né, que era usando a primeira derivada ao estudar o crescimento e o decrescimento, e agora nós vamos colocar mais algumas condições. A condição é a seguinte: primeiro teorema, teorema 1. Pega uma função, que nem antes, definida no domínio, indo em reais, e P, um elemento do domínio. Só que eu vou pedir um pouco mais. Eu vou pedir que esse P esteja dentro de um intervalo. P menos epsilon, P mais epsilon. Esse intervalo
esteja dentro do domínio da f. Aí, se isso acontecer, eu vou ter que, se a minha função f é derivável em P, e P é ponto de máximo local ou mínimo local, então a derivada é igual a zero. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Se a minha função, então, ela é derivável num ponto P, e nesse ponto P eu sou máximo ou mínimo local, então a minha derivada é igual a zero. Tudo bem? Aí eu vou fazer a demonstração disso. Eu vou fazer apenas num caso, tá? Eu vou fazer apenas no caso em que o P é máximo local e vou deixar o caso mínimo local de tarefa para vocês, tá bom? Então, caso P é ponto de máximo local. O que isso aqui acontece? Bom, se P é ponto de máximo local, isso quer dizer, então, que nós vamos ter um R maior do que zero, tal que a minha f de x perde para f de P para todo x dentro desse intervalo. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu quero calcular a derivada, né? Quero mostrar que a derivada é igual a zero. Então, eu vou mostrar que essa derivada é igual a zero calculando ela pela definição. Bom, a derivada, ela é o limite de x indo a P da f de x menos f de P sobre x menos P, correto? Aí, o que você tem que pensar? Ora, se o limite global existe, os limites laterais existem e são iguais. Então, esse limite é exatamente igual ao limite lateral à direita. Certo? Agora, eu vou fazer uma relação sobre esse limite lateral. O que eu faço? O que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte. Olha, se o x está indo a P pela direita, eu tenho que o x é maior do que o P. Se o x é maior do que o P, eu tenho que o x menos P é maior do que zero. Então, o denominador é maior do que zero. E, além disso, eu tenho sempre que a minha f de x é menor ou igual do que a f de P. Então, eu sempre vou ter aqui o meu f de x menos f de P menor ou igual a zero. Agora, olha só essas duas coisas. O meu numerador é negativo e o meu denominador é positivo. Consequentemente, o meu limite será negativo, certo? Se o numerador é negativo e o denominador é positivo, então o meu quociente é negativo. E o limite de uma coisa negativa é negativa. Então, esse cara aqui é menor ou igual a zero. Por outro lado, se eu pego agora o limite lateral à esquerda, o que eu vou ter? Agora, eu tenho que o meu x ele é menor ou igual do que o P. Consequentemente, eu tenho que o meu... isso aqui veio para cá, né? Consequentemente, eu vou ter que o meu x menos P é menor do que zero. Então, agora, eu tenho que o meu denominador é negativo. Por outro lado, eu sempre tenho, né, na vizinhança, o f de x menor ou igual do que o f de P. Então, eu vou ter aqui o meu f de x menor ou igual... Desculpa. Eu vou ter, então, o meu f de x menos f de P menor ou igual que zero. Agora, olha só comigo. Se o numerador e o denominador são ambos negativos, o meu quociente é negativo. Consequentemente, é positivo. Consequentemente, o meu limite também será positivo.
Então, desses dois passos aqui, o que eu tenho? Desses dois passos, eu vou ter que o meu F', a minha F' de P é, ao mesmo tempo, menor ou igual que zero, por causa do primeiro. E por causa do segundo, ela é maior ou igual que zero. Um número que é ao mesmo tempo menor ou igual a zero e maior ou igual a zero é igual a zero. Tudo bem? Fácil essa demonstração, né? Alguém ficou com alguma dúvida na demonstração? Não entendeu algum passo? O que vocês me dizem aí, pessoal? Alguém não entendeu algum passo? Todo mundo entendeu? Se todo mundo entendeu, então eu vou passar para o próximo. Bom, de fato, o segundo caso eu falei que eu ia deixar de tarefa, né? Então eu vou colocar aqui exercício. Bom, eu fiz o caso P, ponto de máximo local. Exercício, faça o caso em que P é ponto de mínimo local. Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que alguém abriu o áudio. Não? Muito bem. Vou só mutar que eu ouvi algum som, mas vou mutar porque eu ouvi algum som, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o áudio e falar, tá? Bom, aí, pessoal, por causa dessa importância do ponto em que a derivada é igual a zero, a gente dá um nome para ele. Esse ponto ele vai ser chamado de ponto crítico ou ponto estacionário, tá bom? Então, nomenclatura. Se P pertencente ao domínio da F. Desculpa, eu mutei uma pessoa, mas vamos voltar. Voltando. Se P pertencente ao domínio da F é tal que a derivada dele é igual a zero, então P é chamado ponto crítico. Ou ponto estacionário. Aí eu quero deixar já de antemão para vocês o seguinte, pessoal, ó, presta atenção. Se é máximo ou mínimo local, então a derivada é igual a zero. A recíproca, nós vamos ver no modo de um exemplo, não é verdade, tá? Então, na verdade, a maior importância desse resultado é para saber os pontos que não são máximos ou mínimos, certo? O mais importante é a contrapositiva disso, ou seja, se a derivada é diferente de zero, então o P não pode ser ponto de máximo local, nem ponto de mínimo local, tá bom? Então, vou colocar aqui essa observação. Observação. Se F é derivável em P e P não é ponto crítico, isto é, a derivada é diferente de zero, então P não é ponto de máximo local, nem
ponto de mínimo local. Certo? Então, na verdade, o que acontece geralmente é, você vai achar os pontos de críticos, e esses pontos críticos serão candidatos a ser pontos de máximo ou de mínimo. Por que eles são candidatos? Porque os pontos que não são pontos críticos, não posso falar nada. Não, eles já não são máximo nem mínimo. Agora, os pontos críticos, pode ser que seja ponto de máximo, pode ser que seja ponto de mínimo, ou pode ser que não seja nenhum dos dois. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo que vai acontecer exatamente isso. Vai ter, no mesmo exemplo, você vai ter um ponto crítico que é um ponto de mínimo local e um ponto crítico que não é mínimo nem máximo, tá bom? Muito bem. Mas antes, eu queria, para fechar esse tema de máximos e mínimos, apresentar um teste muito famoso para achar máximos e mínimos locais. Inclusive, ele tem um nome, ele é o famoso teste da segunda derivada. O que me diz o teste da segunda derivada? Ele te fala assim, ó, pega uma função do jeito que a gente sempre pega, com domínio sendo um subconjunto de reais, a valores reais, e você pega um ponto P que está dentro de um intervalo, esse intervalo dentro do domínio, e daí ele te diz o seguinte, se eu tiver que existe a segunda derivada nesse intervalo, e essa segunda derivada é contínua nesse intervalo, então eu vou ter o seguinte, olha que legal esse teste. Ele vai te dizer que se P é ponto crítico e a derivada segunda de P é maior do que zero, então automaticamente P é ponto de mínimo local. Se a derivada primeira é igual a zero e a derivada segunda é estritamente menor que zero, então automaticamente P é ponto de máximo local. Certo? Aí só um bisuzinho para vocês, né? Pensa na parábola. Se a segunda derivada de uma equação do segundo grau é maior do que zero, isso é a mesma coisa do que ter o coeficiente A, né? O coeficiente do termo x ao quadrado positivo. Então seria uma parábola assim, ó. Por isso você vê, né? Ó, por isso que dá mínimo. Se o A é negativo, segunda derivada negativa é assim, ó, máximo, tá? Só um bisuzinho para vocês lembrarem do teorema, tá? Pensa na parábola. Mas o teorema, de fato, é isso. Primeira derivada igual a zero e segunda derivada estritamente maior que zero, ponto de mínimo local. Primeira derivada igual a zero, segunda derivada menor do que zero, ponto de máximo local. Aí alguém me pergunta, professor, e se eu tiver primeira derivada igual a zero e segunda derivada igual a zero? Não pode falar nada, tá bom? Vai ter caso em que dá máximo local, mínimo local, ou que não dá nada, tá bom? Não pode falar nada. Enfim, vamos lá então dar uma ideia da demonstração desse critério. Para demonstrar esse critério, a gente vai usar fortemente o critério que nós já tínhamos, que era o quê? Se eu tenho que antes de um ponto eu sou crescente e depois do ponto eu sou decrescente, então eu sou ponto de máximo local. Se eu sou antes do ponto decrescente, depois do ponto crescente, então eu sou mínimo local. Lembra? Eu vou usar fortemente esse critério para demonstrar o nosso novo critério aqui da segunda derivada. Vamos então à demonstração disso. Bom, eu vou fazer o item A e o item B eu vou deixar de
exercício, tá? Item A. Eu faço o seguinte, ó. Eu sei que F duas linhas de P, como F duas linhas de P é maior do que zero e a função F duas linhas, por hipótese, é contínua. Lembra que a gente sabe? Se eu sei que uma função ela é contínua e num ponto ela é maior do que zero, então tem uma vizinhança desse ponto que a minha função continua maior do que zero, certo? Então, como a minha função é maior que zero e no ponto P e ela é contínua, nós vamos ter uma vizinhança. Essa vizinhança eu posso, em particular, pegar ela menor do que o R e acima. Epsilon menor do que R e maior do que zero, tal que a minha F duas linhas de X é maior do que zero para todo X dentro desse intervalo. P menos epsilon, P mais epsilon, certo? Agora, pensa uma coisa comigo. Se a derivada segunda é maior do que zero, isso quer dizer que a derivada da função derivada é maior do que zero. Se a derivada de uma função é maior do que zero, quer dizer que essa função é crescente. Então, eu tenho que a minha função derivada é crescente. Onde? Ela é crescente no intervalo onde está acontecendo a expressão acima, de P menos epsilon a P mais epsilon, certo? Agora, eu vou usar o crescimento dela. Vou fazer o seguinte, deste modo, se eu pego um ponto que está dentro desse intervalo, um ponto X, que está de P menos epsilon até P, então, em particular, eu tenho que o X é menor do que P, correto? Além disso, eu sei que a minha função f' é crescente. Se a minha função f' é crescente, então eu vou ter que a minha... Certo. Então eu vou ter que a minha f' de x vai ser menor do que f' de p. E quanto é f' de p no item A, por hipótese, é igual a zero. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que f' de x é menor do que zero. Posso colocar assim, menor ou igual a zero, para todo o x que está antes do p. Do mesmo modo, se eu pegar x no intervalo de P até P mais epsilon, então eu tenho que x agora é maior do que P. Vou mutar aqui de novo. Então, eu vou ter que P é menor do que x. Certo? E como a minha f' é crescente, eu vou ter que o f' de P é menor do que o f' de x. Lembrando que o f' de P é igual a zero. Então, esse cara aqui, f' de x é maior que zero. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a f' de x que eu posso incluir esse cara, f' de x é maior ou igual a zero para todo x dentro do intervalo de P até P mais epsilon. Então, se eu pego as informações aqui, ó, desse e desse,
eu vou ter o seguinte. Ó, vamos fazer aquela nossa tabelinha, ó. Se eu coloco aqui o ponto P, aqui o ponto P menos epsilon, aqui o ponto P mais epsilon. Se eu estudo aqui o sinal da F', o que vai acontecer então? A F' entre P menos epsilon e P, ela é negativa. E de P até P mais epsilon, ela é positiva. Então, a minha F, ela vai decrescer e depois crescer. Consequentemente, eu vou ter que o meu, pelo teste que nós já fizemos sobre o crescimento, eu vou ter que o meu P é ponto de máximo local, mínimo local, desculpa. Olha só que legal. E daí acabou. Certo? Então, de novo. Ponto crítico e segunda derivada maior do que zero, mínimo local. Ponto crítico e segunda derivada menor do que zero, ponto de máximo local. Esse item B eu deixo de tarefa para vocês. Bom. Muito bem. Agora, vamos fazer um exemplo. Determine os valores, ou melhor, os pontos de máximo e mínimo locais da função f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Vamos lá, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, eu quero encontrar os candidatos a máximo e mínimo local. Quem são os candidatos, pelo que eu falei para vocês? Quem são os candidatos, pessoal? Alguém pode... As raízes da derivada. Exatamente, as raízes da derivada. Então, nós vamos achar as raízes da derivada. Por quê? Quem não for raiz da derivada não pode ser nem ponto de máximo local, nem ponto de mínimo local. Isso porque essa nossa função aí, ela é derivável, né? Em todos os pontos. Então, eu faço assim, ó. Note que f' de x é igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, que é a derivada dela. Agora, para achar as raízes, eu vou colocar em evidência o 4x ao quadrado. Obtendo aqui, então, x menos 3, certo? Então, quem são as raízes da derivada, pessoal? Quando que uma multiplicação é igual a zero? Quando um dos dois termos é igual a zero. X igual a 3 ou x igual a 0. Exatamente. Então, vai ser x igual a 0 ou x igual a 3. Essas são as duas raízes. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que os pontos que não são o 0 e nem o 3, eles não podem ser máximo nem mínimo local. Pronto. Vou escrever assim, ó, desse modo. Os pontos do conjunto R, exceto pelo 0 e o 3, não são pontos de mínimo local. Nem pontos de máximo local. Certo? Não são pontos de mínimo local, nem pontos de máximo local. Bom, então eu já sei que
todos esses pontos não são nem máximo nem mínimo local. O que falta eu ver? Falta, então, eu olhar o ponto 0 e o ponto 3. O que eu vou fazer, então? No ponto 0 e no ponto 3, eu vou tentar aplicar o teste da segunda derivada. Então, venho e calculo a segunda derivada. A segunda derivada da minha f vai ser 12x ao quadrado menos 24x, tá bom? Assim, olha só, a f duas linhas no ponto 3 vai ser igual a 12 vezes 9 menos 24 vezes 3. Isso vai ser, então, se eu colocar aqui 12 vezes 3 vezes 3, menos 12 vezes 2 vezes 3. Isso vai ser, então, igual a 36 menos 24 vezes 3. E esse é um número positivo, tá bom? Então, você vê que a segunda derivada no 3 é um número positivo, porque 36 menos 24 é positivo. Vezes 3, então, nem se diga, continua sendo positivo. Assim como a segunda derivada é positiva e a primeira derivada no 3 é igual a zero, segue, ou melhor, vamos fazer assim, pelo teorema acima, que é o teste da segunda derivada, x0 igual a 3 é ponto de máximo local da função f. E o zero? O f duas linhas de zero é igual a zero. Logo, o teorema não se aplica para esse ponto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar de outra maneira. Qual outra maneira que eu vou olhar agora para saber se o x0 ele é ponto de máximo ou de mínimo local, ou se não é, ele não é nada? Eu vou estudar o crescimento da minha função. Se eu tiver no zero, que a minha função cresce e depois decresce, aí é ponto de máximo local. Se eu tiver que a minha função decresce e depois cresce, é ponto de mínimo local. Se eu tiver que a minha função cresce antes e depois, não é nada. Se eu tiver que a minha função decresce antes e depois, não é nada. Tá bom? Então, eu vou ter que estudar o sinal da primeira derivada para ter essa conclusão. Então, eu volto na primeira derivada para saber sobre o x0. Volto na primeira derivada e observo o seguinte. Bom, a minha primeira derivada, ela deu isso aqui, ó. 4x ao quadrado vezes x menos 13. Então, eu vou copiar aqui, ó. Lembre-se que a primeira derivada é igual a 4x ao quadrado vezes x menos 13. Tá bom? Agora eu vou, então, olhar o sinal da primeira derivada. Então, como eu sempre faço, né, eu vou dividir em pedaços da multiplicação, 4x ao quadrado e o x menos 3. E isso vai me dar informações sobre o sinal da derivada. E o sinal da derivada vai me dar informações sobre o crescimento da f. Aí eu venho e coloco aqui os nossos pontos importantes. Quais serão os pontos importantes? As raízes desses dois. Então, eu sei que 4x ao quadrado é igual a zero. Sei somente se x é igual a zero. Como que fica, então, o gráfico de y igual a 4x ao quadrado? Isso aqui é uma parábola.
uma parábola que vai para cima, ó, aqui no zero. Então, sempre é positivo, ó. Sempre positivo, não tem problema nenhum. E o meu x menos 3 é igual a zero, sei somente se x é igual a 3. Lembrando que o y igual a x menos 3 é uma reta crescente, que vai cruzar o eixo do x no ponto 3, sendo negativo antes do 3 e positivo depois, tá bom? Então, agora eu venho e coloco aqui os meus numerozinhos. Coloco aqui o meu 0 e o meu 3. Então, coloco aqui o 0 e o 3. Aí, o que eu sei? Antes, o 4x ao quadrado é tudo positivo. O x menos 3, antes do 3 é negativo. Depois do 3, positivo. Então, eu vou ter aqui, ó, negativo, negativo, positivo. Certo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, negativo, negativo, positivo. Então, o que está acontecendo na vizinhança do zero? Na vizinhança... Eita, desculpa. Coloquei a mais aqui. Então, o que vai estar acontecendo na vizinhança do zero? Na vizinhança do zero, ó, vai estar decrescente. Por quê? Do menos infinito ao zero, eu decresço. Do 0 ao 3, eu decresço. Na verdade, eu estou decrescendo de menos infinito até 3. Então, como f é decrescente em estritamente decrescente, né? De menos infinito até 3, temos que o meu... deixa eu colocar estritamente. Temos que x0 igual a 0 não é ponto de máximo nem mínimo. Tá bom? Tá bom? Muito bem. E desse jeito acabou nosso tema de máximos e mínimos locais. Uma coisa importante, né? Que informação valiosíssima que esse exemplo te deu. Observação. Nós sabemos que se P é ponto de máximo ou mínimo local, então eu sou ponto crítico. Mas a volta disso não é verdade. Deixa eu copiar. A volta disso não é verdade. Por que não é verdade? Ora, só acabei de dar um exemplo. Esse zero é um ponto crítico que não é ponto de máximo nem de mínimo. Então, veja só. A volta disso não é verdadeira. Ó, esse cara aqui não vale. X de não vale. Deixa eu talvez colocar mais para baixo, fica melhor. Eita, nós. Veio os risquinhos de cima. Pronto. Então, essa recíproca não vale. Vou colocar aqui em vermelho. A recíproca não vale. O exemplo acima ilustra que a recíproca não vale. Tudo bem, pessoal?
Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Então, por fim, eu só queria fazer um comentário sobre isso. Vejam, né? O teste da segunda derivada, ele é muito legal, muito importante, mas ele não é tão forte como o teste do crescimento e do decrescimento. O teste do crescimento e do decrescimento é muito mais forte do que o teste da segunda derivada. Tá bom? Muito bem. Por fim, chegamos, então, no último tópico do curso, que é primitiva. O que está acontecendo com vocês antes da gente começar a primitiva? Vocês estão tão calados hoje? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Estão perdidos? Tá muito fácil? Estão concentrados apenas? Como que é? Não tá fácil não, Adriele? Tentando entender. Tá bom, Lucas. Muito bem. Se tiver entendendo, tá ótimo. A gente vai seguindo. Se não tiver entendendo o desespero, calma, respira. Não deixa o desespero tomar conta. Respira. E sempre lembrando que eu sempre estou à disposição para ajudar vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem me gritar. Na segunda-feira mesmo, fiquei lá 2 horas conversando com alguns alunos, tirando dúvidas. E, enfim, a gente pode fazer isso sempre, até o fim do curso, lógico. Não deixa chegar a prova para tirar dúvida, né? Se deixar para tirar dúvida no dia da prova, não vai adiantar nada. Mas vamos lá. Seguindo. Primitiva. Já vou começar direto definindo o que é primitiva. Vou fazer de uma maneira bem rápida esse tema. O que é uma primitiva de uma função? É muito fácil. Eu vou pegar I, um intervalo, e eu vou pegar F, uma função definida em I a valores reais. Aí eu vou dizer que uma função F é primitiva uma função F maiúscula é primitiva da F minúscula nesse intervalo Izão, se ela é uma função que está definida no I, e a derivada da função F maiúscula é igual a F minúscula. Certo? Isso é primitiva. A primitiva de uma função é simplesmente aquela função de modo que a derivada da minha função é igual a funçãozinha, tá bom? Por que primitiva, né? Você tem que pensar assim, ó. Eu estou acostumado a sempre fazer assim, ó. Estou acostumado a sempre fazer assim. Parto de uma função. A gente sempre está acostumado a fazer assim, ó. Parte de uma função g grande, aí você aplica a derivada. E daí, aplicando a derivada, você chega na função derivada. Certo? Que é a g pequena. Por que primitiva? É o caminho contrário. Você tem uma função f e você quer saber quem é a função f grande, de modo que a derivada da f grande seja igual a f pequena. Por isso que eu falo de primitiva, é o caminho de volta, certo? De novo, eu sempre estou acostumado em pego uma função e encontro outra função que é a derivada dela. Agora eu vou fazer o contrário. Dado uma função f pequena, eu quero descobrir uma função cuja derivada dessa função seja a função f pequena. Tá bom? Por exemplo, se eu pegar f de x igual a 1/3 de x ao cubo, eu sei que
a derivada dessa função é a x ao quadrado. Logo, a função f grande é a primitiva da função x ao quadrado, tá bom? Certo? Porque a derivada da função f grande é a função x ao quadrado, tá bom? E se eu pegar agora, por exemplo, esse cara aqui, pessoal, ó, perguntar para vocês, quem é, ou melhor, determine uma primitiva da função, sei lá, x à quarta. Quem é uma primitiva da função x à quarta, pessoal? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar uma função cuja derivada dessa função seja x à quarta. Alguém sabe me dizer? X na quinta sobre 5. Muito bem. A função f de x igual a x à quinta sobre 5 é primitiva da função f de x igual a x à quarta. Por quê? A derivada dela é igual a x à quarta. Tá bom? Agora, se eu pegar agora a seguinte função, vou dar um espaçozinho, porque eu ainda vou voltar nesses exemplos. Se eu pegar, por exemplo, determine uma primitiva para a função f de x igual a seno. Não. Seno. Quem é uma primitiva do seno, pessoal? Menos cosseno. Isso. Todo mundo sabe que a derivada do cosseno é igual ao seno. Ao menos seno, desculpa. Só que eu gostaria que fosse uma função cuja derivada desse o próprio seno. Então, o que eu faço? Eu simplesmente multiplico por menos um dos dois lados. Então, eu descubro que a função f grande igual a menos cosseno de x também é primitiva. Tá bom? Agora, eu quero voltar nos outros exemplos, como eu falei para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a primitiva é única? Ou vai sempre existir uma outra primitiva? O que vocês acham? Já vou colocar única. aqui a pergunta. É única? Por que você acha que é única? Não, antes, alguém acha diferente? Que existe mais do que uma primitiva? Não? Deixa eu fazer uma coisa aqui então, pessoal. Ó, e se eu pegar, sei lá,
eu vou chamar de f2 de x. f2 de x vai ser 1/3 de x ao cubo mais 2. Esse cara aqui também não é uma primitiva da x ao quadrado? Sim. Também é primitiva do x ao quadrado. Eu poderia pensar ainda mais geral. O que o 2 tem de bonito? Nada. Por que é primitiva? Simplesmente porque a derivada do 2 é igual a zero. Então, se no lugar do 2 eu colocar qualquer outra função que a derivada dela é zero, beleza, né? Então, na verdade, se eu denotar fk de x como sendo 1/3 de x ao cubo mais k, com k uma constante real, esse cara é primitiva da função f de x igual a x ao quadrado. Isso porque a derivada da constante k é igual a zero. Tá bom? Olha que legal. Então, a mesma coisa vai acontecer nesse exemplo de baixo. Se eu pegar fk de x igual a x à quinta sobre 5 mais k, com k pertencente aos reais constante, esse cara também é primitiva. A mesma coisa aqui, ó. Nesse exemplo. Se eu pegar fzão k de x igual a menos cosseno de x mais k, esse cara é primitiva. Então, eu pergunto novamente, a primitiva é única? Não, não é única. Aí você pode até completar assim, ó. Se fzão é primitiva de fzinho, então a função fzão k de x igual a fzão de x mais k também é primitiva de fzinha. Por quê? Porque a derivada da fzão k será a derivada da fzão mais a derivada do k. A derivada da fzão é a fzinha, porque a fzão é primitiva da fzinha, e a derivada do k dá zero. Certo? Então, mais do que não ser primitiva, você vai ter uma quantidade infinita de primitivas. Por quê? Porque você possui uma quantidade infinita de k's. Por quê? Porque esse k pode ser qualquer número real. Certo? Então, vou colocar mais essa observação. Note que, na verdade, há infinitas primitivas. Agora, eu tenho outra pergunta natural. Quem serão todas as primitivas? Minha pergunta agora é a seguinte, pergunta.
se deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer agora outra coisa. Pensei melhor, vou fazer um pouco diferente do que eu tinha planejado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um nome para o conjunto de todas as primitivas. Eu vou fazer o seguinte, ó, definição. Dada uma função f de i e um intervalo real, eu vou denotar essa minhoquinha aqui como sendo o conjunto de todas as funções f-zonas tais que a derivada da f-zona é igual a f-zinha. Ou seja, a f-zona é primitiva da f-zinha, certo? Então, esse conjunto aqui é simplesmente o conjunto das primitivas, certo? Esse é o conjunto das primitivas. Aí, o que eu vou fazer? Tem um nome especial esse conjunto das primitivas. Esse conjunto das primitivas eu vou chamar de... Tem um nome especial, ele é chamado integral indefinida. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção para vocês. Tomem cuidado. Ele tem o nome de integral, mas a priori, sem conhecer o teorema fundamental do cálculo, esse cara não tem nada a ver com a integral que você verá no cálculo 2, tá bom? Na verdade, é um grande salto da ciência, um grande salto da matemática, mas também de toda a ciência, essa relação entre derivada e integral, certo? Na verdade, essa relação entre primitiva e integral. A priori, nós estamos, nesse momento, apenas falando de primitiva e não de integral propriamente dita. Mas já que depois vai fazer o link lá com a integral, a gente já chama esse cara de integral indefinida, tá bom? Mas essa integral indefinida, ela é simplesmente o conjunto das primitivas de f. Tá bom? Essa é a integral indefinida. Bom, qual que é a pergunta que eu quero fazer? Pensa comigo. Eu já sei que se f-zona é uma primitiva da f-zinha, então f-zona mais uma constante vai ser uma primitiva da f-zinha. A pergunta que eu quero responder é, será que todas as primitivas têm essa cara de ser a f-zona mais uma constante? Então, a minha pergunta é a seguinte, ó, pergunta. Essa pergunta é muito importante para a teoria, muito importante. Pergunta. Se f-zona é primitiva de f-zinha em I, então, será que o conjunto das primitivas vai ser exatamente igual à tua f-zona mais uma constante k? Essa é uma pergunta valiosa.
E é essa pergunta que nós vamos estar respondendo, tá bom? Para responder essa pergunta, a gente tem que se lembrar, por que a gente somou K? A gente somou K porque a derivada do K é igual a zero, certo? Então, qual é a pergunta que nós vamos ter que responder? Quais são as funções cuja derivada é zero? Porque, na verdade, eu poderia substituir esse K por qualquer função cuja derivada é zero. Mas o teorema próximo que nós faremos, que é muito importante, ele nos diz exatamente isso, que se uma função tem derivada zero, então essa função é constante. Tá bom? Derivada zero num intervalo. Num intervalo, lógico, não só num ponto. Porque, como a gente já viu, se a derivada é igual a zero só num ponto, eu posso ter máximo, mínimo, então não é